Meus ex-sogros vieram se gabar que o filho se livrou das minhas acusações falsas. Os pais do meu ex apareceram no meu apartamento sem avisar, entraram como se fossem donos do lugar, fizeram pouco dos meus móveis e ainda me jogaram um cheque rasgado de R$ 10 na cara, dizendo que eu tinha inventado tudo aquilo. Quando perguntei o motivo daquela invasão, minha ex-sogra soltou um sorriso e respondeu: mentiras sempre caem por terra no final, a sua só caiu mais rápido. Fiquei ali, sem reação. Isso foi 3 semanas atrás. Ontem, ela deixou cair o celular durante uma ligação e nem se preocupou em pegar. Eu estava sozinha quando os dois bateram na minha porta, cheios de sorrisos triunfantes. Ótima notícia! O juiz finalmente desmascarou sua mentira, comemorou meu ex-sogro. Estranhei na hora porque sabia que o Tyrone tinha sido preso logo cedo. Vai pegar de 8 a 12 anos por causa do nosso. Ele ameaçou simulando uma arma. E vai ter que pagar 2,3 milhões de indenização. Naquele instante entendi que o filho deles mentiu, dizendo que tinha vencido, e que agora estavam ali só para tripudiar. Minha sogra entrou sem esperar convite, desfilando pelo meu apartamento como se fosse tudo dela, o que me deixou gelada. Dei um passo para trás, encostando na parede. Meu ex-sogro veio logo atrás, e os dois se jogaram no meu sofá como se mandassem ali. Nem tive tempo de fechar a porta. Ela ficou olhando para meus livros de direito em cima da mesa. Pegou um só para largar de volta com um desprezo tão forçado que deu vontade de gritar. Ainda brincando de advogada? Disse ela com aquela voz carregada de deboche. Você já devia saber. A justiça venceu. A verdade prevaleceu. A ironia quase me fez rir. Fechei a porta, entrei na sala vacilante e mantive a mesa entre nós. Meu ex-sogro já fazia aquela inspeção silenciosa pelo apartamento, analisando cada móvel usado, cada parede sem nada. Forcei um sorriso, me apoiando no encosto da cadeira. Mas tudo ficou pior quando ela puxou o celular do bolso e enfiou na minha cara, mostrando o Tyrone nas redes sociais com outra mulher. Olha só pra ele, livre e feliz com uma mulher de verdade, que sabe tratar um homem. Não inventa história. Senti o golpe bem onde ela queria. Minha sogra ainda deu tapinhas na minha mão, como se eu fosse uma criança perdida, e eu puxei de volta, protegendo junto ao corpo. O juiz enxergou quem você é, querida. Todo mundo viu. Quem sabe agora você procura ajuda de verdade. Fui para a cozinha, tentando respirar e manter distância, mas a humilhação financeira começou quando ela me seguiu. Abriu minha geladeira sem nem pedir licença e fez todo um teatro ao perceber que estava quase vazia. Meu estômago revirou ao ver meu ex-sogro tirando o talão de cheques, preenchendo um de R$ 10. R$ 10, só isso, largando na minha mesa como se pudesse me ajudar com aquilo. Fica com isso. Sabemos que seus advogados te deixaram de lado quando perceberam que era tudo mentira. Ele riu, balançando a cabeça, como se lamentasse pelo dinheiro perdido. Minha sogra ainda abriu minha correspondência, fingindo se importar. Fui pegar de volta. Ela se afastou lendo como se fosse dona. Meu ex-sogro olhou para o desenho do meu filho colado na geladeira. Cadê ele, hein? Na verdade, deixa pra lá. O tribunal vai ajudar a gente a conseguir a guarda. Fiquei paralisada enquanto minha sogra foi até a estante e virou a foto do meu filho para o outro lado, longe de onde costumo sentar. Dei 2 passos para impedir, mas me controlei. Então ela pegou o cartão do Dia das Mães que ele tinha feito pra mim, amassou um pouco antes de alisar, fingindo carinho. Apertei tanto as mãos que as unhas marcaram minha pele. Nosso advogado falou que, com o caso arquivado, vai ser fácil provar que você é uma mãe incapaz. Acusação falsa é alienação parental. Fui recuando até encostar na parede, e ainda teve o final. O pior. Meu ex-sogro levantou, enorme, ficou na minha frente tentando me intimidar. Seria até ridículo se não fosse tão ameaçador. Só que minha ex-sogra ainda conseguiu ir além. Cuspiu no meu tapete, bem perto dos meus pés, como se eu fosse tão inferior que ela precisava marcar território. Eles já estavam indo embora quando ela voltou. Pegou o cheque de R$ 10, rasgou em pedacinhos com um sorriso cruel, igual ao do Tyrone no tribunal, e jogou tudo na minha cara como se fosse confete. Me encolhi, sentindo os pedaços grudarem no cabelo, enquanto meu ex-sogro se inclinava tanto perto de mim que pude sentir o cheiro do perfume misturado com desprezo. Afundei ainda mais na cadeira. Acabou. Você perdeu. Não passa de uma mentirosa que tentou destruir um homem decente. Minha sogra completou. Fique longe da nossa família, ou vamos usar as atas do tribunal para conseguir uma medida protetiva. Na hora que iam sair, o celular dela tocou. Ela atendeu no viva voz. Minhas mãos tremiam quando aquela voz automática preencheu o apartamento. Esta é uma ligação do sistema prisional. E em seguida, a voz do Tyrone desesperada. Mãe, pai, por favor, não desliguem. Eu estou preso desde hoje cedo. Me desculpem. Não consegui contar. Não queria que vocês me vissem assim. Ficaram ouvindo o filho chorar pelo viva voz, falando da condenação, dos 8 anos que ia cumprir, do quanto lamentava ter mentido para eles. Meu ex-sogro ficou sem forças. Se jogou no batente da porta. Minha ex-sogra estendeu as mãos para mim, chorando. Por favor, me perdoa. A gente acreditou nele. Fiquei parada enquanto eles tropeçavam para fora do meu apartamento, a porta batendo atrás com um estrondo que ecoou nos meus ossos. Minhas pernas não aguentaram e fui escorregando até sentar no chão, cercada pelos pedaços rasgados do cheque, como folhas caídas. Peguei um deles com os dedos trêmulos. R$ 10. Tentaram me humilhar com R$ 10 enquanto o filho deles me devia milhões. O silêncio pesava tanto em casa que parecia que tudo me esmagava. Me arrastei até o sofá, subi com dificuldade, o corpo inteiro tremendo. Os livros de direito que eles tocaram pareciam até sujos agora. Juntei todos,
Apertei contra o peito, tentando lembrar do futuro que eu ainda queria construir. Meu celular vibrou na mesa. Era a Sarah, minha melhor amiga da faculdade. Deixei tocar. Não conseguia nem confiar na minha voz. Me obriguei a levantar e ir até a cozinha, com as pernas bambas. A porta da geladeira ainda aberta, do jeito que minha ex-sogra deixou invadindo minha privacidade. Fechei devagar, depois de novo, com força, até bater. Os ímãs com os desenhos do meu filho tremeram, mas continuaram firmes no lugar. Fui tocando cada desenho, ajeitando com todo o cuidado do mundo, como se fossem relíquias. Aquilo era meu altar, a prova viva de que eu era muito mais do que tudo o que tentaram me fazer acreditar. Minhas mãos agiam no automático enquanto recolhiam os pedaços do cheque rasgado espalhados pelo chão. Cada fragmento que eu jogava no lixo era como uma pequena vitória. Achei um pedaço preso no meu cabelo, puxei e soltei uma risada amarga. Jogaram dinheiro na minha cara, como se eu não valesse nada, e agora o próprio filho deles ia passar anos atrás das grades, enquanto eu reunia força para reconstruir tudo o que ele tentou destruir. O cartão de Dia das Mães em cima da lareira estava amassado nas bordas, sinal de que ela mexeu nele. Passei a mão devagar no papel, alisando com todo o carinho, e li a letra torta do meu filho. Eu te amo, mamãe. Você é a melhor. As palavras ficaram borradas quando as lágrimas finalmente caíram. Apertei o cartão no peito e me permiti chorar, pela primeira vez desde o fim do julgamento. Não era choro de derrota, mas de alívio. Agora eles sabiam. Finalmente enxergaram quem o filho deles era de verdade. O celular vibrou de novo. Dessa vez era minha advogada. Atendi no segundo toque, com uma firmeza na voz que nem sabia que tinha. Ela queria falar sobre o plano de pagamento da indenização, sobre garantir que eu realmente recebesse alguma coisa da sentença. Anotei tudo no verso de um envelope, sentindo minha mão parar de tremer aos poucos, enquanto conversávamos sobre os detalhes. 2.300.000. Mesmo que eu só recebesse uma parte, aquilo mudaria tudo para mim e para o meu filho. Depois que desliguei, caminhei pelo apartamento como se estivesse vendo tudo de novo pela primeira vez. Sim, os móveis eram usados, e as paredes continuavam vazias, mas ali era meu refúgio, o lugar onde me reconstruí quando tudo desmoronou. Passei a mão na fechadura da porta, lembrando das 3 vezes em que precisei trocá-la depois que o Tyrone foi preso. Era o meu espaço, só meu. Peguei a foto do meu filho, que estava virada para baixo, e coloquei de volta no lugar de sempre. O sorriso banguela dele me encarou, e eu sorri de volta, mesmo com as lágrimas ainda secando no rosto. Amanhã eu ia vê-lo na casa da minha mãe. Amanhã eu ia abraçá-lo, ajudar com o dever de casa, preparar o jantar favorito dele. Amanhã eu continuaria sendo a mãe que ele merece, não a vítima quebrada que os avós quiseram pintar. A mensagem automática da prisão ecoava na minha cabeça, junto com o choque na voz deles. O jeito como as pernas do meu sogro fraquejaram, as lágrimas desesperadas da minha sogra. Eles entraram aqui tão certos das mentiras do filho, dispostos a me destruir ainda mais. Em vez disso, deram de cara com a verdade nua e crua. Não senti prazer com a dor deles, só um alívio vazio. Abri o notebook e entrei no documento onde anoto tudo desde o ataque. Cada ameaça, cada contato, cada pequena vitória. Fui digitando todos os detalhes enquanto a memória ainda estava fresca. O cheque de $10, o cuspe, as ameaças sobre a guarda. Minha advogada me ensinou a documentar tudo, e dessa vez não seria diferente. Se tentassem cumprir qualquer ameaça, eu estaria pronta. Meu reflexo na tela mostrava uma mulher exausta, mas não derrotada. Endireitei os ombros e continuei digitando. Aquela mulher sobreviveu à pior noite da vida dela, encarou o agressor no tribunal, viu a justiça acontecer e ainda passaria pela raiva equivocada dos pais dele. O apartamento parecia diferente, como se a presença deles tivesse mudado algo no ar. Abri todas as janelas, mesmo com o friozinho lá fora, para deixar o ar novo circular. Depois acendi a vela de baunilha que a Sarah me deu, símbolo de recomeço. Falar em matar o mensageiro, né? Só que aqui o mensageiro era literalmente a ligação automática da prisão trazendo a reviravolta do século enquanto papai e mamãe comemoravam vitória na sala dos outros. A chama dançou, mas ficou firme, projetando sombras nas paredes. Pensei em ligar para minha mãe, contar tudo, mas desisti. Ela já se preocupa demais comigo. Amanhã seria suficiente para dividir a notícia. Hoje eu precisava digerir tudo sozinha, encarar que agora os pais do Tyrone sabiam a verdade. Não dava mais para se esconder atrás das mentiras do filho. Eles iam ter que encarar o que ele fez, do mesmo jeito que encaro todo santo dia desde que aconteceu. A ameaça sobre a guarda martelava na minha cabeça, então abri os papéis do tribunal no notebook. Estava tudo ali, preto no branco. Condenação, medida protetiva, os comentários do juiz sobre o perigo que o Tyrone representa. Nenhum juiz ia entregar a guarda para a família de um condenado por violência. Minha advogada já tinha me garantido isso 1000 vezes, mas mesmo assim anotei para ligar para ela cedo. Quando se tratava do meu filho, eu não ia arriscar. Fui para a cozinha e comecei a limpar os cantos por onde eles passaram. Passei pano nas bancadas onde mexeram nas minhas coisas. Esfreguei o lugar onde ela cuspiu. Cada movimento era um jeito de retomar meu espaço, apagar qualquer rastro deles do meu refúgio. A faxina me acalmou, me deu algo útil para fazer. Ajudou minhas mãos a pararem de tremer. Minha vizinha bateu de leve na porta, e eu olhei pelo olho mágico antes de abrir. Dona Gerard, do apartamento ao lado, estava ali, o rosto cheio de preocupação. Ouvi as vozes alteradas.
ela disse, e quis saber se estava tudo bem. Garanti que estava tudo sob controle, e ela apertou minha mão com carinho antes de voltar para o apartamento dela. Foi um gesto simples, mas me lembrou que eu não estava tão sozinha quanto os pais do Tyrone queriam me fazer acreditar. Fechei a porta atrás dela e encostei nela, sentindo o coração finalmente desacelerar. O apartamento parecia mais seguro agora, por alguém ali saber, mesmo sem conhecer a história toda. Voltei pro notebook, salvei o documento e mandei por e-mail para mim mesma e para minha advogada, só por precaução. Documentar era meu escudo. O dia seguinte chegou rápido demais. Me arrumei com cuidado para o turno na livraria, escolhendo roupas que me faziam sentir forte. Minhas mãos ainda tremiam um pouco enquanto passava corretivo nas olheiras. O espelho refletia uma mulher cansada, mais firme. Peguei a bolsa, conferi as trancas 2 vezes antes de sair. No trabalho, mergulhei na reorganização da seção de ficção, ocupando a cabeça com a rotina. O Ben, meu gerente, percebeu meu jeito distraído, mas não insistiu quando falei que estava tudo bem. O cheiro de livros e o café da cafeteria ao lado me ajudaram a sentir que eu estava voltando para mim mesma. A vida continuava normalmente ao meu redor, mesmo enquanto eu carregava aquele peso. Perto do meio-dia, senti o celular vibrar no bolso. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal e fui até a copa ouvir. Ouvi a voz da minha sogra, trêmula, desesperada, pedindo desculpas sem parar e me implorando para retornar. Ela precisava explicar, disse ela. Eles não sabiam. Eles ficaram arrasados. Apaguei a mensagem na hora e bloqueei o número. Durante o expediente, vieram mais 3 ligações de números diferentes, que logo percebi serem dos pais do Tyrone. Fui bloqueando um a um assim que confirmava. Minha colega Jamie percebeu que eu não parava de olhar o celular e ofereceu ficar no caixa para que eu pudesse respirar um pouco. Aceitei, agradecida, e saí para tomar um ar no sol da tarde. O vento fresco ajudou a colocar as ideias no lugar. Liguei para o escritório da minha advogada e deixei um recado avisando sobre o assédio, que já tinha começado. Depois escrevi para a Sarah, finalmente sentindo que precisava contar a alguém o que estava acontecendo. Ela respondeu na mesma hora, já se oferecendo para passar lá em casa depois do trabalho. Ter esse encontro marcado me ajudou a aguentar o resto do turno. No caminho de volta, parei no supermercado. Minha geladeira estava vazia desde aquela vistoria invasiva da minha sogra. Fui enchendo o carrinho com comida saudável, tentando recuperar um pouco de controle sobre a vida. No caixa notei uma mulher que me era conhecida. Ela virou o rosto, mas reconheci. Era a prima do Tyrone. Meu estômago embrulhou enquanto pagava e saía rápido dali. Sarah apareceu no meu apartamento carregando comida chinesa e uma garrafa de vinho. Contei tudo enquanto a gente comia, vendo o rosto dela passar do choque à raiva, e depois aquela fúria protetora de amiga de verdade. Ela me ajudou a trocar a mensagem da caixa postal para algo neutro, e sugeriu que eu mudasse minha rotina por um tempo. Ter alguém comigo, pensando em estratégias, me fez sentir menos sozinha. Quando a Sarah foi embora, fui checar a correspondência e encontrei um envelope sem remetente. Dentro tinha uma foto do meu filho no parquinho da escola, tirada de longe. Senti um gelo na espinha. No verso alguém escreveu: "Só queremos conversar." Fotografei a frente e o verso da foto, além do envelope, e guardei tudo no meu arquivo. Não consegui dormir naquela noite. Qualquer ruído no prédio me fazia pular. Arrastei uma cadeira para a porta, só para ter mais uma barreira, e deixei o celular carregando do meu lado. Lá pelas 3 da manhã, desisti de tentar dormir e comecei a pesquisar câmeras de segurança que coubessem no meu orçamento. Não tinha preço quando se tratava da segurança do meu filho. No dia seguinte, liguei para a escola dele antes mesmo de chegar ao trabalho. Expliquei a situação para a diretora, sem entrar em muitos detalhes. Ela me garantiu que reforçariam a segurança e que só eu e minha mãe poderíamos buscá-lo. A escola tem protocolos para esse tipo de situação, ela disse, o que me trouxe um alívio amargo. Na livraria, me pegava olhando para as janelas com uma frequência que nunca tive antes. Cada vez que a porta tocava, eu me encolhia. Numa hora mais calma, Ben me chamou e perguntou se eu queria mudar meu horário. Agradeci o cuidado, mas insisti que precisava daquela rotina. Ele garantiu que eu não fecharia mais a loja sozinha. No meu intervalo, vi uma ligação perdida da minha mãe, que estava nervosa tentando parecer tranquila. Alguém ligou dizendo ser da escola do meu filho, falando de uma emergência. Ela quase caiu, mas lembrou que a escola só ligaria para o celular, não para o fixo. Decidimos que o melhor era deixar meu filho em casa por alguns dias. Mais tarde, chegou num buquê de flores na livraria. O cartão dizia: "Para nossa nora. Sentimos muito. Por favor, nos perdoe." Recusei de cara, mas o entregador avisou que já estava pago. Deixei as flores no balcão, tirei uma foto e depois joguei tudo no lixo dos fundos. Cada atitude deles parecia só mais uma tentativa de manipulação. Finalmente, minha advogada retornou o contato. Recomendou que eu fosse à delegacia registrar um boletim de ocorrência por causa da foto do meu filho. Mesmo que a polícia não fizesse muita coisa, ao menos haveria o registro. Sugeriu também pensar numa medida protetiva, mesmo sabendo que isso podia significar mais batalhas judiciais. Prometi pensar, já cansada só de imaginar mais idas ao tribunal. Depois do trabalho, fui para casa por outro caminho, de olho nos retrovisores o tempo todo. Ninguém parecia me seguir, mas a paranoia já estava enraizada. No estacionamento, vi um carro estranho parado perto da entrada. Dei mais 2 voltas no quarteirão, até ver o carro ir embora. Meus dedos estavam brancos de tanto apertar o volante. Em casa, achei um bilhete por baixo da porta. "Sabemos que você está nos evitando. Isso não acabou. Família cuida de família." A letra era do meu sogro. Fotografei e acrescentei ao meu arquivo.
que só crescia. Liguei para o síndico perguntando sobre colocar mais trancas na porta. Sarah veio de novo naquela noite, dessa vez trazendo o namorado, Alex, que trabalha com segurança e se ofereceu para instalar câmeras. Passamos horas montando um sistema simples, mas que pelo menos cobria minha porta e o corredor. Ter os dois ali comigo me fez sentir ativa, não só reagindo. Enquanto eles mexiam nos equipamentos, liguei para minha mãe para saber do meu filho. Ele estava bem, sentindo falta da escola, sem entender por que precisava ficar em casa. Minha mãe disse a ele que eu estava doente e que logo nos veríamos. Doeu mentir, mas era melhor do que contar a verdade. Ele era pequeno demais para entender por que os avós tinham virado ameaça. Naquela noite, revisei as imagens das câmeras e já vi meu sogro passando 2 vezes, diminuindo o passo na porta, olhando. Na segunda, ameaçou bater, mas desistiu. Ter essa prova dele ali foi quase um alívio. Na manhã seguinte, chegou uma carta registrada. Minhas mãos tremiam ao assinar, reconhecendo o endereço de um escritório de advocacia. Dentro, uma carta formal do advogado dos pais do Tyrone, sugerindo uma mediação para tratar de questões familiares, inclusive visitas ao neto. Fiquei indignada com a ousadia. Encaminhei tudo para minha advogada na hora. Menos de 1 hora depois, ela me ligou, a voz carregada de raiva. Eles não tinham nenhum direito legal a visitas, já que o filho deles tinha sido condenado. Era pura tentativa de intimidação. Ela responderia oficialmente, mas me alertou que eles podiam apertar ainda mais depois da negativa. No trabalho, ficou difícil me concentrar. Um cliente pediu indicação de livros e simplesmente travei. Enquanto eu organizava os livros nas prateleiras, Jamie ia sugerindo títulos e isso me ajudava a distrair. Colocar tudo em ordem alfabética era um jeito de acalmar a mente, já que controlar aquilo era possível, mesmo que todo o resto parecesse completamente fora do meu alcance. No intervalo, sentei no carro e liguei para minha mãe. Ela disse que alguém tinha passado várias vezes devagar de carro na frente da casa dela. Anotou a placa e chamou a polícia, que prometeu reforçar o patrulhamento. Conversamos sobre eu buscar ou não meu filho, se isso poderia ou não aumentar o risco para ele. Passei a tarde inteira angustiada com essa decisão. Tinha vontade de abraçar meu filho e protegê-lo com minhas próprias mãos, mas trazer ele para o meu apartamento parecia perigoso demais. A casa da minha mãe era mais segura, além dos bons vizinhos, agora com a polícia de olho. Odiava ter que pesar essas coisas, como se a segurança do meu filho fosse assunto de matemática. É curioso observar como ela cria esse sistema de proteção, uma peça de cada vez. A gente se pergunta se documentar tudo com fotos e registros realmente deixa ela mais tranquila ou só faz as ameaças parecerem ainda maiores. Saindo do trabalho, fui ao escritório de assistência jurídica que a Sarah recomendou. Não puderam assumir meu caso, mas me deram orientações e materiais úteis. A advogada me explicou melhor minhas opções e comentou que aquele tipo de perseguição era comum, com parentes de condenados descontando a raiva nas vítimas. Percebi que não estava sozinha nisso. Chegando em casa, achei minha caixa de correspondência cheia de panfletos de empresas de segurança. No começo achei que era acaso, mas depois vi que todos estavam no meu nome, não do morador. Era um recado claro. Guardei um deles para pesquisar depois e joguei o resto fora, acrescentando tudo à documentação que mantenho. Mais tarde, meu sistema de câmeras avisou sobre movimento. Vi pelo celular minha sogra chegando na minha porta com outra mulher desconhecida. As duas bateram por vários minutos, enquanto eu permanecia em silêncio. Até que minha sogra ergueu uma placa para a câmera. Nós não vamos embora. Elas se afastaram, mas a ameaça ficou. Liguei para a Sarah, querendo ouvir uma voz amiga. Ela se ofereceu para dormir lá, mas recusei. Precisava evitar depender dos outros para conseguir me sentir segura. Ficamos conversando enquanto eu fazia o jantar, ouvindo as fofocas do trabalho que ela contava e sentindo um pouco de normalidade voltar para minha noite. Mais tarde, o síndico ligou para avisar que as novas fechaduras seriam instaladas no dia seguinte. Ele ainda comentou que tinha conversado com o pessoal do prédio, pedindo atenção a movimentos estranhos. Soube que a dona Gerard, vizinha antiga, tinha cobrado dele uma atitude sobre a segurança dos moradores. O apoio da vizinhança aparecia nos detalhes, de onde eu menos esperava. Naquela noite na cama, comecei a traçar planos. Eu não podia continuar vivendo tomada pelo medo, pulando a cada sombra. Precisava pensar estrategicamente. Então peguei um caderno e fui listando tudo o que eles já tinham feito. Fotos, ligações, cartas, flores, aparecer na minha porta. O que poderia vir depois? Como estar preparada? Às 2 da manhã o telefone tocou. No identificador, vi o número da minha mãe. Atendi apavorada, mas só ouvi respiração e silêncio. De repente, a voz do meu sogro. Você não vai conseguir mantê-lo longe de nós para sempre. A ligação caiu. Eles deram um jeito de falsificar o número dela. Tirei print do registro e tentei acalmar o coração disparado. Sem conseguir dormir, comecei a pesquisar sobre falsificação de chamadas e como me proteger. Mudei as configurações do celular para silenciar números desconhecidos e mandei a palavra código para minha mãe, como fazíamos para confirmar ligações verdadeiras. Quando o sol apareceu, finalmente consegui descansar. O chaveiro chegou cedo e peguei um atestado para acompanhar a instalação. Ele colocou 2 trincos e uma corrente, reforçou a porta e ainda comentou que tinha notado um homem vigiando de dentro de um carro do lado de fora. Olhei pela janela e vi o carro do meu sogro estacionado do outro lado da rua. Fotografei o carro e a placa. Ele percebeu e acenou, debochado. O chaveiro terminou rápido, entendeu tudo sem que eu precisasse explicar, e ainda deixou seu contato caso eu precisasse de emergência. Mais um aliado inesperado. Com as fechaduras novas, fiquei um pouco mais tranquila. Passei o dia limpando o apartamento, querendo recuperar cada canto invadido.
Esfreguei tanto o lugar onde minha sogra cuspiu que fiquei com dor nos joelhos, mas o esforço físico transformou minha ansiedade em ação. Minha advogada mandou um e-mail com a resposta formal deles ao pedido de mediação. Estava perfeita. Deixava claro que eles não tinham nenhum respaldo legal e citava várias vezes a condenação do Tyrone. Ela já tinha encaminhado também o pedido de medida protetiva com base na minha documentação. O judiciário é lento, mas pelo menos estava em movimento. À noite saí para fazer compras. Quando voltei ao estacionamento, vi que tinham riscado meu carro, arranhões longos do lado do motorista. Fotografei e liguei para a polícia para registrar o boletim. O policial foi atencioso, mas explicou que sem câmeras ou testemunhas, pouco poderia fazer. Chegando em casa, ouvi vozes no corredor. Espiei pelo olho mágico e vi minha sogra falando com uma vizinha, segurando um prato de biscoitos. Não ouvi a conversa, mas a vizinha estava claramente desconfortável. Depois que minha sogra foi embora, abri a porta e achei um bilhete colado. Seus vizinhos agora sabem que tipo de pessoa você é. Saber que ela estava espalhando mentiras sobre mim dentro do prédio me gelou. Guardei o bilhete junto aos meus registros e fui falar com a vizinha. Ela abriu a porta sem graça. Contou que minha sogra tinha dito que eu era mentalmente instável e perigosa. Expliquei calmamente a verdade. Mostrei os documentos no celular. E ela ficou chocada. Pediu desculpas e prometeu alertar os outros. A notícia correu rápido pelo prédio. E na manhã seguinte, vários vizinhos já tinham me procurado oferecendo apoio e prometendo ficar de olho nos pais do Tyrone. No trabalho, no dia seguinte, o Ben me chamou de lado. Alguém ligou fingindo ser meu médico, dizendo que eu era incapaz de trabalhar por problemas mentais. Ele percebeu que era perseguição e desligou na hora, oferecendo até impedir a entrada de quem tentasse me importunar na loja. Fiquei tão emocionada com o cuidado dele que quase chorei. À tarde, uma novidade. Um oficial de justiça apareceu na livraria trazendo papéis. Os pais do Tyrone estavam me processando por difamação, alegando que eu teria espalhado mentiras sobre o filho deles e prejudicado a reputação da família. Era evidente que o processo não tinha fundamento, mas representava custos jurídicos que eu não tinha como bancar. Liguei para minha advogada da sala de descanso, tentando me segurar para não entrar em pânico. Ela me tranquilizou, dizendo que aquilo seria logo arquivado, mas que precisaríamos responder. Comentou que talvez a defensoria pudesse ajudar nos custos, já que era um caso de assédio retaliatório. Desliguei me sentindo sufocada com tanta burocracia pela frente. A Jamie me encontrou chorando na sala de descanso e sentou do meu lado, em silêncio. Quando expliquei o que estava acontecendo, ela contou que a irmã dela era assistente jurídica e que talvez conseguisse ajudar de graça. Sentir essa rede de apoio crescendo ao meu redor foi como encontrar um bote salva-vidas. Eu não estava mais encarando aquilo tudo sozinha. Depois do trabalho, fui para a casa da minha mãe, mudando de caminho para ter certeza de que não estava sendo seguida. Meu filho veio correndo para os meus braços e eu o abracei apertado. Ele me mostrou os desenhos que fez e contou das histórias que a avó estava lendo para ele. Durante uma hora, consegui fingir que a vida estava normal. Minha mãe e eu conversamos enquanto meu filho brincava. Ela instalou fechaduras novas e um sistema de segurança. A polícia estava passando por lá com frequência. Ela tinha medo, mas estava firme. Conversamos sobre os planos para as festas, tentando manter pelo menos um pouco de normalidade para o meu filho. Ele merecia tradições, estabilidade, apesar de todo o caos. Na volta para casa, percebi um carro me seguindo. Fiz várias voltas para despistar, mas ele continuava atrás de mim. Em vez de ir direto para o meu prédio, fui até a delegacia e estacionei. Assim que desci do carro, o outro acelerou e sumiu. Fiz outro boletim de ocorrência, aumentando o histórico que minha advogada disse ser fundamental. Quando cheguei em casa, encontrei um pacote deixado na minha porta. Dentro, tinha um álbum de fotos cheio de imagens do Tyrone quando criança, com bilhetes colados dizendo coisas como "Ele já foi inocente" e "Você destruiu nossa família". Fotografei cada página antes de guardar tudo numa caixa junto com as outras provas. Naquela noite, fiz uma chamada de vídeo com a Sarah enquanto preparava o jantar. Ela ficou comigo, me fazendo rir contando as desventuras do encontro desastroso que teve na noite anterior. Viver uma amizade dessas parecia até um ato de resistência contra o medo que os pais do Tyrone tentavam impor. Eu me recusava a deixar que me isolassem. Meu sistema de câmeras me avisou sobre movimento por volta da meia-noite. Dessa vez eram os dois, parados do lado de fora da minha porta por quase uma hora, batendo de leve de vez em quando. Minha sogra mostrava cartazes para a câmera, com mensagens como "Nós perdoamos você" e "Deixe-nos ajudar". Documentei tudo, lutando contra a vontade de responder. No dia seguinte, sentia um cansaço que parecia pesar no corpo. Eu quase não dormia mais. No trabalho, cometi vários erros bobos, trocando pedidos e esquecendo solicitações de clientes. O Ben me mandou para casa mais cedo, insistindo que eu precisava descansar. Quis argumentar, mas sabia que ele estava certo. Quando cheguei, encontrei um aviso de despejo colado na porta. Meu coração disparou até ler com calma e perceber que era falso, feito para parecer oficial, mas cheio de erros. Mais uma tentativa de me assustar. Liguei para o síndico, que confirmou que meu aluguel estava em dia, e prometeu investigar quem teria acesso para criar um documento tão convincente. Minha advogada ligou com novidades mistas. A audiência da medida protetiva foi marcada, mas os pais do Tyrone contrataram um advogado famoso. Eles estavam contestando tudo, dizendo que só queriam se reconciliar. Ela me alertou que eu deveria me preparar para ataques à minha reputação no tribunal.
Só de pensar em mais uma batalha judicial, já me sentia exausta. Passei a tarde organizando todas as provas em ordem cronológica. A quantidade de fotos, gravações e documentos só aumentava. Olhando o conjunto, dava pra ver o padrão de escalada. O que começou como raiva mal direcionada virou perseguição sistemática. Eles não iam parar por iniciativa própria. À noite, a Sarah chegou com o Alex e a Jamie. Eles montaram uma rede de apoio sem que eu precisasse pedir. Instalamos mais câmeras, cobrindo o carro e a entrada do prédio. O Alex me ensinou noções básicas de defesa pessoal. A Jamie trouxe informações de clínicas jurídicas gratuitas. A generosidade deles me deixou emocionada. Quando estavam indo embora, meu telefone tocou com um número estranho, dessa vez aparecendo como se fosse do trabalho. Atendi no viva voz para todo mundo ouvir. A voz do meu sogro preencheu o ambiente. Você acha que seus amigos podem te proteger? Nós temos direitos. É nosso neto que você está afastando de nós. O Alex pegou o telefone e respondeu, sem titubear, que todas as ligações estavam sendo gravadas e rastreadas. Era blefe sobre o rastreamento, mas meu sogro desligou na hora. Ter testemunhas do que eu vinha passando foi um alívio. Não era invenção nem exagero da minha cabeça. Depois que todos foram embora, sentei no meu apartamento, me sentindo estranhamente fortalecida. Sim, estava sob ataque, mas não estava desamparada. Tinha documentação, apoio jurídico, amigos que acreditavam em mim e vizinhos atentos. Agora, riscaram meu carro e até aviso falso de despejo. Esses dois deviam ganhar prêmio por criatividade em decisões erradas, com pós-graduação em piorar tudo. O advogado deles deve estar faturando alto e se divertindo com cada escolha desastrada. O Tyrone tentou me destruir. Agora os pais querem terminar o serviço, mas eu continuo de pé. Pela primeira vez, a noite foi tranquila. Ou meu sogro se assustou com a resposta do Alex, ou estão planejando algo novo. Consegui dormir 6 horas, o máximo em toda a semana, e acordei mais lúcida e determinada. Eu sabia que aquilo não podia durar para sempre. Alguma coisa teria que mudar. No trabalho, me dediquei com energia renovada ao atendimento. Os livros sempre foram meu refúgio nos momentos difíceis, e agora eu podia ajudar outras pessoas a encontrar os seus. Uma cliente de sempre comentou que tinha visto alguém tirando fotos da loja mais cedo. A descrição batia com a minha sogra. Agradeci e anotei. No almoço, conheci a assistente jurídica indicada pela Jamie. Ela analisou meu caso e se ofereceu para ajudar sem cobrar, indignada com o absurdo daquele processo. Explicou que, se fosse preciso, poderíamos entrar com uma ação por assédio. Saber que eu tinha mais respaldo jurídico era como sentir uma armadura contra os ataques deles. Mais tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido com um link para uma postagem em rede social. Alguém criou um perfil falso com meu nome, publicando absurdos sobre a família do Tyrone, tudo para me fazer passar por desequilibrada e vingativa. Tirei prints de todas as postagens, antes de denunciar o perfil. Minha advogada incluiu mais esse episódio nas provas para a medida protetiva. Assédio digital também é assédio. Ela comentou que esse aumento nas atitudes deles era puro desespero. A condenação do filho era definitiva e eles simplesmente não conseguiam aceitar. Para eles, eu era um alvo mais fácil para descontar a raiva do que encarar o que o Tyrone havia feito. Depois do trabalho, passei na delegacia para atualizar meu depoimento. O policial responsável me mostrou um mapa indicando todos os incidentes, e ficou claro o padrão. Eles estavam tentando bagunçar todos os aspectos da minha vida. Ele prometeu reforçar as rondas perto da minha casa e do meu trabalho. Chegando em casa, encontrei minha caixa de correio completamente grudada com supercola. O síndico já tinha chamado um técnico, porque percebeu o problema durante a ronda, e ainda instalou uma câmera apontada para as caixas de correio depois das minhas denúncias. E lá estava, nas imagens, meu sogro com um tubo de supercola às 3 da manhã. Incluí esse vandalismo no meu arquivo, que não parava de crescer. Sozinho, cada caso podia parecer bobo, mas juntos mostravam claramente uma perseguição sem trégua. Minha advogada disse que isso só fortalecia nossa causa. Juízes levam padrões de comportamento a sério, principalmente com provas em vídeo. À noite, liguei para meu filho na hora de dormir. Ele contou animado sobre a cabana que montou com a avó e os biscoitos que fizeram juntos. E aquela conversa inocente me lembrou do que eu estava protegendo. Ele merecia uma vida longe dessa bagunça. Prometi que logo nos veríamos, torcendo para conseguir cumprir a promessa. Minha câmera de segurança acusou movimento, mas dessa vez era a dona Gerard deixando uma travessa coberta na minha porta. O bilhete dizia: "Você precisa comer. Fique firme." Peguei a comida com gratidão, emocionada pela gentileza dela. Era uma sopa caseira, do tipo que reconforta quando a gente está no limite. Enquanto comia, dei uma olhada nas finanças. Os gastos com segurança e possíveis despesas com advogados estavam acabando com minhas economias. Logo, eu teria que fazer hora extra ou procurar um segundo emprego. A pressão financeira era só mais um peso em uma situação já insuportável, mas a segurança do meu filho valia qualquer sacrifício. Meu celular tocou com o toque especial da minha mãe. Atendi com cuidado, pronta para desligar se fosse trote, mas era mesmo ela, usando nossa palavra código. Ela tinha visto um carro parado na porta por horas, com alguém vigiando a casa. Chamou a polícia, que já estava indo para lá. Fiquei no telefone com ela até os policiais chegarem. Eles abordaram a motorista, que era prima do Tyrone, a mesma mulher que eu tinha visto no supermercado. Ela disse estar visitando uma amiga por ali, mas não soube dizer o endereço. Mandaram ela ir embora, e avisaram para não voltar. Mais um parente envolvido nessa campanha deles. Sem conseguir me concentrar em nada, comecei a pesquisar mudanças para outro estado. Talvez a distância ajudasse. Só que recomeçar seria deixar para trás meu apoio, meu emprego, toda a minha vida.
E ainda havia o risco do tribunal de família não permitir levar meu filho para longe. Eu me sentia encurralada, sem saída boa. Sarah me mandou mensagem perguntando como eu estava, e respondi resumidamente. Ela me lembrou que eu já tinha superado situação pior. O ataque do Tyrone tinha sido a pior noite da minha vida. O assédio dos pais dele era só uma continuação da violência dele, tentando me quebrar onde ele falhou. Ver por esse lado me ajudou a não perder o chão. Me obriguei a fazer tarefas do dia a dia. Lavar roupa, lavar louça, pagar as contas. Manter a rotina parecia um ato de resistência. Eles queriam me paralisar pelo medo, mas eu seguia em frente. Cada tarefa concluída era uma pequena vitória contra essa campanha de terror. Meu notebook apitou com um e-mail de remetente desconhecido. Contra o bom senso, abri. Eram dezenas de fotos minhas. No trabalho, no mercado, entrando no carro. Todas tiradas na última semana. A mensagem era: estamos vendo tudo. Pare de se esconder atrás de advogados e venha falar conosco. No fim das contas, essas provas de perseguição só fortaleciam o processo, embora me deixassem apavorada. Encaminhei tudo para a advogada e a polícia. As fotos tinham data e hora e mostravam claramente o padrão de vigilância. O desespero deles estava fazendo com que deixassem rastros, criando provas contra si mesmos. Quando a meia-noite chegou, me preparei para mais uma noite em claro, mas as câmeras não registraram nada. Sem batidas na porta, sem ligações, sem visitas inesperadas. O silêncio era mais ameaçador do que tranquilizador. Será que estavam tramando algo maior ou a pressão da justiça finalmente deu resultado? O dia amanheceu e encontrei um e-mail da minha advogada. O juiz tinha analisado nosso pedido de emergência e concedido a ordem de restrição temporária. Eles seriam notificados ainda hoje e teriam que ficar a pelo menos 150 metros de mim, da minha casa e do meu trabalho. Senti um alívio imenso. Era só um papel, mas já ajudava. No trabalho, parecia até que um peso tinha saído das minhas costas. Ben percebeu na hora e sorriu. Expliquei sobre a ordem, e ele colocou as fotos deles no quadro dos fundos para toda a equipe saber quem eram. A livraria virou mais um lugar seguro, cheio de gente que se importava comigo. A tarde foi tranquila. Nada de ligações estranhas, nem visitas, nem aquela sensação de ser observada. Pela primeira vez em muito tempo, consegui aproveitar ajudar os clientes e até me perdi arrumando a sessão de viagens. Por algumas horas, a vida normal pareceu possível de novo, mas a sensação de segurança da ordem de restrição durou pouco. No dia seguinte, acordei e vi os 4 pneus do meu carro cortados. As câmeras mostravam uma pessoa de roupa escura, rosto coberto, mas o jeito de andar era igual ao do meu sogro. Chamei a polícia e registrei mais um boletim. O policial que veio ficou indignado com o estrago, mas avisou que, sem identificar o rosto, seria difícil processar. Tive que avisar no trabalho que me atrasaria esperando o guincho. Ben entendeu sem pestanejar quando expliquei. Chegou a se oferecer para me buscar, mas o seguro já tinha providenciado um carro alugado. O gasto era pesado, mas eu precisava de mobilidade. Não podia me deixar prender. No balcão da locadora, a atendente comentou que alguém tinha ligado tentando cancelar minha reserva, dizendo ser meu cônjuge. Ela não aceitou, já que não deram os dados corretos. Agradeci e anotei para incluir no meu dossiê. Eles estavam ficando mais criativos nas tentativas. O trabalho virou minha fuga do caos. Ajudei uma mãe jovem a escolher livros para o filho, e o brilho nos olhos da criança me lembrou o motivo de continuar firme. Meu filho precisava de uma mãe forte, não alguém que se deixasse derrotar pela pressão. No intervalo, recebi uma notificação do banco. Tentativa de acesso à minha conta por um aparelho desconhecido. Liguei na hora para o banco e confirmei que não era eu. Eles bloquearam minha conta e emitiram novos cartões. O atendente comentou que a tentativa veio de um IP local. Passei o resto do intervalo trocando todas as senhas e ativando a autenticação em 2 etapas em tudo quanto era serviço. Minhas mãos tremiam só de pensar nas várias maneiras que estavam usando para tentar acabar com a minha paz. O assédio financeiro era só mais um capítulo dessa campanha contra mim. Depois do trabalho, fui ao banco buscar meus cartões novos. No estacionamento, dei de cara com a prima do Tyrone no carro, claramente de olho na entrada. Fotografei ela e a placa do carro, depois entrei por outra porta. Quando saí, ela já tinha ido embora, mas ficou óbvio que eu estava sendo vigiada. Chegando em casa, encontrei minha caixa de correio cheia de areia. O síndico já estava lá com a equipe de manutenção porque tinha visto tudo nas câmeras. Ele me mostrou as imagens da minha sogra jogando areia por volta das 4 da manhã, usando a mesma roupa escura da pessoa que furou meus pneus. Ajudei a limpar a caixa enquanto o síndico chamava um chaveiro para instalar uma fechadura mais segura. Ele comentou que outros moradores tinham reclamado de gente estranha perguntando sobre mim. O pessoal do prédio se uniu para me proteger. Aquela noite, a Sarah apareceu com sacolas de supermercado. Estava preocupada que eu não estivesse me alimentando direito com todo esse estresse. Cozinhamos juntas e o simples ato de cortar legumes e mexer panelas acabou sendo um alívio. Ela ficou até tarde, garantindo que eu realmente jantasse. Quando ela foi embora, revisei minhas finanças de novo. O conserto do carro, as novas medidas de segurança e os dias de trabalho perdidos já estavam pesando. Logo eu teria que usar minha reserva de emergência. Comecei a procurar algum bico de fim de semana para fazer de casa e complementar a renda. Meu notebook apitou com um e-mail da escola do meu filho. Alguém tinha ligado se passando por mim, tentando mudar a lista de pessoas autorizadas a buscá-lo. A escola seguiu o protocolo e não fez nada sem confirmação presencial. Respondi agradecendo o cuidado e confirmei que não deveria haver nenhuma mudança. Dormi picado naquela noite. Fico impressionada com a criatividade deles para tentar me atingir. Primeiro os pneus, depois a conta bancária, agora a lista da escola do meu filho. Cada vez que eu cochilava, acordava sobressaltada achando que tinha ouvido algo.
As câmeras não mostraram nada, mas o desgaste psicológico só aumentava. Sabia que era isso que eles queriam, me minar até eu cometer algum erro. No dia seguinte, encontrei um envelope pardo embaixo do limpador do carro. Dentro, impressões de postagens falsas nas redes sociais e um bilhete escrito à mão. Todo mundo vai ver quem você realmente é. Fotografei tudo e fui direto à delegacia incluir no boletim. No trabalho, Ben me chamou de lado. Tinha reparado num homem sentado no café do lado por horas, observando a loja. Pela descrição, era meu sogro. Ben já tinha pedido para o segurança do shopping ficar atento. Agradeci por ele ser tão protetor. Num momento mais calmo, ajudei uma senhora a encontrar livros sobre superação de traumas. Ela comentou que a filha tinha passado por algo parecido. As palavras de incentivo dela, baixinho, me tocaram mais do que ela podia imaginar. Sobreviventes se reconhecem. Meu telefone tocou. Era minha advogada. A audiência da medida protetiva seria no dia seguinte. Ela queria revisar meu depoimento e garantir que toda a documentação estava em ordem. Passamos 1 hora no telefone conferindo tudo. Ela parecia segura, mas me alertou sobre o advogado agressivo que eles contrataram. Depois do trabalho, fui para a casa da minha mãe, pegando um caminho diferente como sempre. Meu filho estava brincando de blocos quando cheguei, orgulhoso da torre que construiu. Ajudei a colocar mais peças, valorizando esses minutos de normalidade no meio do caos. Minha mãe me chamou de canto enquanto ele brincava. Ela tinha notado que alguém revirou o lixo dela. Encontrou sacos rasgados e tudo espalhado. Nós duas sabíamos que estavam atrás de informações sobre mim ou sobre meu filho. Ela passou a queimar qualquer papel com dados pessoais. O caminho de volta para casa parecia ainda mais pesado. Parei num sinal vermelho e um carro emparelhou comigo. Minha sogra estava no banco do passageiro me encarando, tirando fotos com o celular. Mantive os olhos na frente até o sinal abrir. Depois dei várias voltas só para despistar. No meu prédio, Dona Gerard me esperava na porta com uma travessa coberta e contou que viu gente estranha de novo. Pela descrição, eram parentes distantes do Tyrone. Parecia que a rede de gente para me desestabilizar só aumentava. Passei a noite organizando as provas para o tribunal, deixando tudo em ordem cronológica, imprimindo e ensaiando manter a calma na hora de relatar tudo. Minhas mãos tremiam ao ver a pilha de documentos. 3 semanas de perseguição e já eram vários centímetros de papel. Jamie ligou para me desejar boa sorte. Contou que a irmã iria junto para me apoiar. Quase chorei de emoção. Ter gente do meu lado deixava enfrentar os pais do Tyrone menos apavorante. Eu não estaria sozinha naquele tribunal. Aquela noite, finalmente dormi 5 horas seguidas. Talvez o cansaço tenha vencido, ou talvez saber que a audiência era no dia seguinte, me deu esperança de que aquilo ia acabar. Acordei mais centrada do que há semanas. Me vesti com cuidado, escolhendo roupas que me passassem confiança, mas sem parecer agressiva, profissional, mas acessível. Revisei a pasta de documentos e saí cedo, sem dar chance para imprevistos. No fórum, reconheci eles na hora. Estavam com o advogado, conversando baixo. Meu sogro me lançou um olhar cheio de raiva. Minha sogra desviou o rosto. Encontrei minha advogada e repassamos os últimos detalhes. Lembre-se de manter a calma e focar só nos fatos. Ela reforçou. A audiência foi um turbilhão de depoimentos e provas. Mostrei ao juiz fotos, vídeos, toda a documentação de cada incidente. O advogado deles tentou me pintar como paranoica e rancorosa, mas as provas falavam por si. O juiz analisou tudo com atenção. Quando ele alegou que só queriam se aproximar pelo bem do neto, o juiz cortou na hora. Ela já tinha visto os vídeos deles na minha porta à meia-noite, lido os bilhetes ameaçadores, visto o padrão de escalada. A expressão dela ficava mais séria a cada prova. No fim, o juiz concedeu a medida protetiva definitiva, com restrições rígidas. Eles não poderiam se aproximar de mim, do meu filho ou da minha mãe. Eles não podiam chegar a menos de 150 metros das nossas casas, do meu trabalho ou da escola do meu filho. Qualquer deslize significava prisão imediata. Fiquei observando o rosto deles enquanto o juiz lia a sentença. O maxilar do meu sogro estava travado de raiva. Minha sogra chorava sem conseguir se segurar. O advogado caro deles juntou os papéis depressa, claramente irritado com a derrota. Eles saíram sem me olhar na cara, mas eu sabia que aquilo não era o fim da história. Do lado de fora do fórum, minha advogada me alertou para não baixar a guarda. A ordem era só um papel, a menos que eles resolvessem desobedecer. Ela orientou que eu continuasse registrando tudo e chamasse a polícia na hora se eles aparecessem. Combinamos uma nova reunião para falar do processo de difamação, que ela achava que agora ia ser arquivado. Fiquei um tempo sentada no carro, tentando digerir tudo. O tribunal reconheceu o que vivi. O assédio era real, estava documentado e agora, oficialmente proibido. Mesmo assim, eu sabia que papel nenhum segura quem está decidido a me fazer mal. Meu celular não parava de vibrar com mensagens da Sarah, da Jamie e da minha mãe. A notícia da vitória já tinha se espalhado. Respondi rapidinho para cada uma e fui pro trabalho. Eu precisava de um pouco de normalidade, da rotina da livraria, dos clientes e do cheiro de café ao lado. O Ben enfeitou minha mesa com uma plaquinha de parabéns. Ele soube da Jamie sobre a vitória no tribunal. Fiquei meio sem jeito com tanta atenção, mas o gesto me tocou de verdade. Meus colegas de trabalho viraram mais uma camada de proteção ao meu redor. A tarde foi tranquila, sem clientes estranhos, sem aquela sensação de estar sendo vigiada, sem ligações ameaçadoras. Pela primeira vez em muito tempo, eu pude simplesmente indicar livros e ajudar no estoque, sentindo prazer nisso. Por algumas horas, quase acreditei que a vida tinha voltado ao normal. Depois do expediente, fui direto para casa,
sem precisar fazer 1000 voltas. A medida protetiva agora garantia que eles não podiam me seguir. Claro, a lei nunca impediu eles antes, mas era reconfortante saber que qualquer violação teria consequência imediata. No estacionamento, vi uma viatura e meu coração disparou, até perceber que estavam lá por outro motivo. O policial acenou para mim e percebi que o síndico devia ter contado minha situação. Mais um reforço na minha segurança. Já em casa, encontrei uma carta da advogada. O processo de difamação tinha mesmo sido retirado. O advogado deles pediu para arquivar logo cedo, provavelmente depois de ver que a audiência da medida protetiva foi um desastre para eles. Menos uma batalha para enfrentar. Liguei para minha mãe para dar a notícia. Ela chorou de alívio. Combinamos de eu ver meu filho no dia seguinte, porque já fazia tempo demais que não passávamos um tempo juntos de verdade. Ela comentou que as rondas policiais aumentaram e ninguém mais estava rondando por perto. Naquela noite, cozinhei de verdade pela primeira vez em semanas. Nada de comida pronta, mas uma refeição gostosa feita por mim. Cozinhar parecia um jeito de retomar as rédeas da minha vida. Sentei para comer à mesa, e não em pé no balcão. A Sarah apareceu com vinho para comemorar. Ficamos no meu sofá, aquele mesmo que os pais do Tyrone tinham infectado com a presença deles semanas antes. Agora era meu de novo. Um lugar onde amigos podiam se reunir. Conversamos sobre tudo, menos sobre o processo. Falamos do trabalho dela, da vida amorosa, das coisas simples. Quando ela foi embora, fiz uma coisa que não fazia há tempos. Tomei um banho demorado, desses com espuma e música, sem aquela pressa de quem precisa escutar o barulho da porta a qualquer momento. A água quente parecia levar embora o peso das últimas semanas. Meu celular ficou quieto a noite inteira, sem ligações estranhas, sem mensagens ameaçadoras, sem assédio nenhum. O silêncio era tão diferente depois de tanto tempo de invasão, que cheguei a checar o aparelho várias vezes, achando que estava acontecendo alguma coisa. Mas nada aconteceu. Antes de dormir, olhei as imagens das câmeras do prédio. Só corredores vazios, vizinhos indo e vindo, nenhum sinal da família do Tyrone. Ver um vídeo comum parecia surreal depois de tantas semanas de tensão. Dormi profundamente, acordando só uma vez no automático. O apartamento parecia outro, mais leve. A medida protetiva mudou algo de verdade. Agora eles não podiam mais me ameaçar sem consequências. Pela primeira vez, a lei era o meu escudo. O dia amanheceu com o sol entrando pelas janelas. Eu até esqueci de fechar as cortinas, coisa que nunca teria feito durante o assédio. Preparei um café e sentei perto da janela, assistindo a vida normal passar lá embaixo. Mais um dia sem medo. Cheguei cedo no trabalho, animada para mergulhar no inventário. O Ben deixou um bilhete avisando das novas remessas. Passei a manhã toda catalogando livros, me perdendo entre títulos e códigos. A rotina parecia quase uma meditação depois de tanto caos. Uma cliente de sempre comentou que eu estava melhor. Disse que parecia mais leve, mais eu mesma. Percebi que o estresse estava estampado para todo mundo ver. O medo mexia com meu jeito, com meu rosto, até com a conversa. No almoço, sentei do lado de fora pela primeira vez em semanas. O sol batia no rosto enquanto eu comia meu sanduíche, sem ficar procurando perigo em volta, sem olhar por cima do ombro. Só uma mulher almoçando num banco, vivendo o comum com prazer. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Ela mandou um vídeo do meu filho cantando uma música que aprendeu. A voz dele, toda desafinada e feliz, me fez sorrir de verdade. Amanhã eu ia ouvir ao vivo. Só de pensar, já me sentia animada em vez de apreensiva. De tarde tive uma surpresa. Dona Gerard apareceu na livraria com a neta. Ela queria me agradecer, disse. Minha situação tinha feito o prédio reforçar a segurança, deixando todo mundo mais tranquilo. A menininha me entregou um cartão feito à mão, super tímida. Ajudei as duas a escolher livros ilustrados, vendo os olhos da pequena brilharem com as figuras. A medida protetiva parecia até mágica. Aqueles dois, que batiam na minha porta de madrugada, sumiram do mapa por causa de uma decisão judicial. O advogado caro deles deve ter cobrado uma fortuna para ver o juiz acabar com toda a perseguição, usando as provas em vídeo. Era por esses momentos simples que eu amava meu trabalho. Dona Gerard apertou minha mão antes de sair, um gesto silencioso de quem entende o que é sobreviver. Ben perguntou se eu queria voltar ao meu horário normal. Eu vinha evitando fechar a loja, mas agora senti vontade de retomar a rotina. A medida protetiva me permitiu recuperar cada pedacinho da minha vida. O resto do turno passou naquela monotonia gostosa. Reorganizei vitrines, ajudei clientes, processei devoluções. Cada coisa simples parecia uma pequena vitória. Eu era muito mais do que o que fizeram comigo. Tinha meu trabalho, amigos, uma vida que realmente valia a pena. Depois de sair do serviço, fui ao mercado tranquila, sem aquele medo constante. Escolhi as frutas e verduras com calma, comparei preços, li os rótulos, sem pressa e sem precisar ficar de olho em tudo ao redor. Um senhor esbarrou por acidente no meu carrinho, pediu desculpas. E eu sorri, dizendo que estava tudo bem, de verdade. Em casa, só encontrei correspondências normais na minha caixa de correio reforçada. Contas, panfletos, um cartão postal de uma amiga da faculdade. Separei tudo na mesa da cozinha. Mais uma tarefa corriqueira que parecia incrível depois de tantas semanas com medo do que poderia encontrar ali. Liguei para meu filho na hora de dormir. Ele contou das brincadeiras com a avó, dos biscoitos que fizeram juntos, e quis saber quando eu iria vê-lo. Amanhã, prometi. Amanhã passaríamos o dia inteiro juntos. Ele festejou tanto, e ouvir aquilo foi um bálsamo para mim. Naquela noite, sentei com meu notebook e escrevi, não um relato sobre perseguição, mas reflexões sobre cura,
sobre a rede de apoio que foi se formando ao meu redor, sobre a força que descobri onde menos esperava. As palavras simplesmente vinham, sem serem travadas pelo medo. Me preparei para dormir com todo cuidado, porque sabia que o dia seguinte seria cheio com meu filho, e eu queria estar bem descansada. Quando me deitei, percebi que fazia horas que não olhava as câmeras de segurança. Aquela necessidade de vigilância a todo momento estava sumindo, e sentir-se segura estava começando a ser parte da rotina de novo. O dia seguinte amanheceu lindo e ensolarado. Vesti roupas confortáveis, preparei lanche e atividades para meu filho. O caminho até a casa da minha mãe parecia até outro. Coloquei música, abri as janelas, deixei o ar da primavera invadir o carro. Meu filho me esperava na porta, pulando de alegria. Ele ficou espiando na janela, disse minha mãe sorrindo. Peguei ele no colo e abracei forte, sentindo aquele cheirinho de criança, mistura de sabonete e energia pura. Ele me contou tudo que andei perdendo. Passamos a manhã no parque. Mostrou o quanto conseguia balançar alto, correr rápido. Pediu para eu empurrar ele no balanço, ajudar a escalar, segurar na descida do escorregador. Outros pais acenaram, reconhecendo só mais uma mãe curtindo o filho. Almoçamos fazendo piquenique na grama. Ele ajudou a montar os sanduíches, todo orgulhoso. Conversamos sobre os desenhos dele, os amigos, os livros favoritos. Conversa simples, mas valiosa, com meu menino incrível. Nenhuma palavra sobre os motivos da minha ausência. À tarde, montamos cabanas na sala da vovó, usando todas as almofadas e cobertores para criar verdadeiros castelos. Ele comandou a construção com seriedade de engenheiro. Quando terminamos, nos acomodamos dentro, lendo histórias até ele adormecer no meu ombro. Enquanto isso, minha mãe e eu conversávamos baixinho. A medida protetiva também trouxe alívio para ela. Agora, pesquisava programas de férias para o neto, pensando em um futuro que finalmente parecia possível. Falamos sobre horários, quem buscaria, a logística do dia a dia de mãe e avó. Quando anoiteceu, precisei ir embora. Meu filho, já com sono, reclamou, mas prometi que voltava logo. E dessa vez era verdade. O medo que me afastava antes agora estava sob controle. Eu podia ser mãe dele de verdade, não só em momentos roubados. Voltei para casa em paz. Passei o dia inteiro focada no meu filho, sem pensar em ameaças ou perseguições. A ordem de restrição me deu fôlego. Me fez lembrar quem sou além de vítima. Eu era mãe, sobrevivente, alguém reconstruindo a própria história. No apartamento, tudo estava calmo. Nenhum sinal de invasão, nenhuma mensagem de ameaça. Preparei o jantar e fui comer conversando por vídeo com a Sarah, que já estava combinando uma noite só com as amigas para a semana seguinte, caso eu topasse. Aceitei na hora. Passei a noite fazendo coisas simples. Lavei roupa, paguei contas, li por prazer. Cada pequena tarefa parecia uma vitória. Minha vida não girava mais em torno de registrar perseguições. Agora era sobreviver, curar, seguir em frente. Antes de dormir, olhei as fotos do dia. O rosto do meu filho sorrindo em dezenas de imagens. A alegria dele seguia intacta, sem se contaminar pelos dramas dos adultos. Eu tinha conseguido proteger essa inocência, e esse seria sempre meu maior triunfo. Olhei as câmeras uma última vez. Corredores vazios, prédio em silêncio, imagens banais que há pouco tempo pareciam impossíveis. Salvei os arquivos, fechei o notebook. O amanhã teria seus próprios desafios, mas essa noite eu podia relaxar. Deixei o celular carregando ao lado da cama, sem medo de ligações ou mensagens ameaçadoras. A ordem de restrição não era uma blindagem perfeita, mas mudou tudo. Agora eles não podiam invadir minha vida sem sofrer as consequências. A lei estava, enfim, do meu lado. Deitada, pensei no que vem pela frente. Logo meu filho começaria na escola, eu ia retomar meu diploma. A vida ia seguir, sem paralisar de medo. Os danos que Tyrone causou, e que os pais dele tentaram ampliar, estavam começando a cicatrizar. Recuperar-se não é linear. Haveria dias ruins, gatilhos, recaídas, mas agora eu tinha uma rede de apoio mais forte do que qualquer perseguição. Amigos, vizinhos, colegas, até desconhecidos, demonstraram carinho e solidariedade. Eu não estava sozinha nessa batalha. Meu apartamento voltou a ser lar. Não mais fortaleza ou prisão, mas um refúgio que conquistei de volta. Cada cômodo guarda lembranças da invasão, mas também da minha força. Me recusei a ser afastada ou destruída. Amanhã volto ao trabalho. Vou ver meu filho de novo. Viver minha vida. A ordem de restrição me deu proteção legal, mas eu mesma me dei algo ainda mais importante. A certeza de que consigo sobreviver ao pior e ficar de pé. O sono veio fácil, profundo, tranquilo, sem sobressaltos, sem aquela vigilância cansativa de sempre. Só descanso, preparando o corpo e a alma para mais um dia comum. Depois de tantas semanas de caos, esse é o maior presente. Paz, conquistada na persistência e com a ajuda de quem não me deixou enfrentar tudo sozinha. Que jornada, hein? Obrigada por ter explorado esses mistérios da vida comigo. Sempre adoro dividir esses momentos com você. Até a próxima! Curta o vídeo porque isso ajuda mais do que você imagina.